Vocês vão receber poder. Os discípulos estão em Jerusalém. E Atos 2:1 diz assim: e cumprindo o dia de Pentecostes, de repente sobreveio um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Quando o Espírito Santo vem sobre eles, Pedro salta e na autoridade e poder conferida pelo Espírito Santo, Pedro abre a boca e diz: isto que está acontecendo diante dos vossos olhos é para que se cumprisse a palavra do profeta Joel, o qual profetizou e há de ser que no último dias derramará Deus o seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos, e até sobre os servos e servas derramará Deus o seu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A autoridade vem sobre Pedro, e quando Pedro prega, 3.000 almas se convertem. Levante assim a sua mão. Eu vim pregar esta noite, e eu quero lhe dizer que esta mesma autoridade, este mesmo poder está sempre a nossa vida esta noite. Só quem crê nisso, abre a boca. Você crê que essa autoridade está sobre nós? Aleluia! Eu observo aqui porque acho que foi domingo, né? Eu passei muito tempo orando. Olha para mim. Pastor, por que esse poder não se manifesta? Por um detalhe. 1 Pedro capítulo 1, versículo 21. Nenhuma profecia é produzida pelo Espírito do homem, mas homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. Repita comigo: movidos. Movidos. A palavra movido no grego é feró. Significa conduzidos. Homens santos falaram, pregaram, testemunharam, conduzidos pelo Espírito Santo. A pergunta que eu lhe faço é: quantos aqui estão dispostos a serem conduzidos pelo Espírito Santo? Pastor, explica melhor isso. Vou explicar. Atos 27:15. Paulo está indo para Roma para ser apresentado diante do imperador, e no meio do percurso, no meio do caminho, ele se depara com uma tempestade que vem contra o barco. E o vento que vem contra o barco é tão poderoso, é tão forte, que os marinheiros entendem que eles não podem ir contra aquele vento. Então o que eles fazem? Eles pegam o timão e deixam agora o vento conduzir o barco para onde quer. E no capítulo 27, verso 15, está escrito assim: e fomos à deriva. Eles não escolhiam mais para que direção ir. Eles se permitiram ser conduzidos pelo vento. Você sabe qual é a expressão que aparece ali em Atos 27:15? Feró. O vento conduz o barco para onde ele quer. Jesus Cristo disse assim: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe para onde vai e nem de onde vem. Assim são todos aqueles que nasceram do Espírito. Quem nasce do Espírito não manda na sua própria vida, é o Espírito que te conduz e que te move para onde ele quer. Você sabe qual é o problema da igreja moderna? É que a gente quer o controle e a direção das coisas. O Espírito está dizendo que a autoridade, que é poder, entregue a direção para mim, eu vou mover essa pessoa. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: entregue a direção para ele, e ele vai te dar autoridade e poder. Autoridade e poder. Autoridade e poder. Para encerrar, o que é o
batismo com o Espírito Santo? Batismo, no grego, é mergulhar, é imergir. Batismo no Espírito Santo é imergir, mergulhar no poder do Espírito Santo. Só existe um texto na Bíblia que ilustra isso muito bem. Ezequiel 47. Ezequiel vê um homem vestido de linho, que é Jesus, conforme está escrito em Daniel 10:4. Daniel vê esse homem vestido de linho e o poder dele é tão extraordinário que Daniel diz: e toda a força do meu corpo se foi. Então ele diz: Daniel, não temas. O homem é Jesus. Esse homem mostra um rio que sai debaixo do altar e é um rio de águas vivas. E ele mede 1000 côvados, que são 500 metros, e diz para o profeta Ezequiel: filho do homem, entra no rio. Aleluia! Aí ele entra, as águas dão nos tornozelos. Ele vai na frente, mede mais 1000 côvados, mais 500 metros, e diz: mais pro fundo, vem. Aí ele vai, águas vão nos seus joelhos. Aí o homem vestido de linho diz: mais pro fundo, vem. Mais 500 metros, águas dão nos lombos do profeta. E como as águas dão nos lombos do profeta, o homem vestido de linho anda mais 1000 côvados, 500 metros, e 2 quilômetros dentro do rio. Ele diz: entra mais profundo. E o profeta vai, e a água cobre ele. Ele diz: águas que não se podiam nadar, águas que não se podiam andar, águas que precisariam nadar nelas. Agora não é mais o profeta que pisa e que governa para onde vai, são as águas do rio que conduz o profeta para onde quer. Deus está dizendo para você: quer autoridade e poder? Quer usar a autoridade e o poder que está disponível para você? Aceita o convite. Vem para o fundo, meu filho. Entra. Entra. Escute, e eu encerro agora. Está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A palavra enchei-vos ali é um verbo que está no passivo, no tempo passivo, do imperativo passivo presente. O que é isso, pastor? Vou explicar. Primeiro, é imperativo porque é uma ordem. Então o crente vazio, ele é um crente desobediente, porque a ordem é ser cheio. Se não está cheio, está transgredindo. Se está transgredindo, está pecando. Enchei-vos não é um pedido: por favor, se enche. Não, é uma ordem: seja cheio do Espírito. Ser cheio é para todos nós. Segundo, a voz é passiva, porque o sujeito não se enche, ele sofre ação, ou seja, é o Espírito que enche você. A única coisa que você tem que fazer é se render, é permitir o Espírito encher. Terceiro, não está no singular, é plural: enchei-vos. Não é para um ou dois, não é para quem prega ou canta, é para toda a igreja. A vontade do Senhor Jesus é: entre pro fundo, vem, 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 vem. Eu quero te envolver. Quarto, o verbo está no tempo presente, porque o batismo com o Espírito Santo ele acontece em Atos capítulo 2, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19. É uma experiência única. Jesus te batizou com o Espírito Santo, você não vai ser batizado com o Espírito Santo de novo. O batismo com o Espírito Santo é uma vez na vida, ele pode te renovar. Batizar, não mais. Foi revestido, recebeu o batismo, recebeu a maior experiência da sua vida. Ela não vai se repetir. Agora, ser cheio. O Espírito enche eles no capítulo 2, enche eles no capítulo 4, enche eles no capítulo 5, enche eles no capítulo 6, enche eles no capítulo 7, enche eles no capítulo 8, e por aí vai até o último capítulo. Porque ser cheio não é uma experiência única. Ser cheio é algo que precisa acontecer na nossa vida constantemente. Pastor, por que tem culto que eu não sou cheio? Porque você tem dificuldade de se entregar, meu filho. Isso é um pecado. Por que o Sinédrio tinha inveja de Jesus? Estevão
disso por quê? Atos capítulo 7, verso 51. Ele está dentro do sinédrio e ele diz assim para o sinédrio: homens de dura cerviz, vós sempre resisti ao Espírito Santo. É isso aí que dá raiva, irmão. Porque o miserável resiste ao Espírito, não aceita a ação do Espírito, não gosta de oração, não gosta de ensinamento bíblico, não gosta de buscar a Deus. Aí quando Deus levanta o outro, ele fica com inveja. Quer ser cheio, meu filho? Tenha compromisso. Aleluia. Quer ser cheio? Se renda. Quer ter autoridade e poder? Quer pregar? Quer profetizar? Se renda ao Espírito, para o Espírito encher a sua vida. Você sabe o que é o homem de dura cerviz? É o homem que tem a coluna dura. O original diz isso. É alguém que não consegue se inclinar. E é por isso que Jesus Cristo, quando olha para João o Batista, ele usa João como referência. O batismo de João é do céu ou da terra? Porque a resposta era óbvia: do céu. Ninguém pode questionar aquilo que Deus faz. Então a resposta é óbvia, por isso que eles não podem responder. Mas não é o segredo de João. Mateus capítulo 11, verso 7. Jesus pergunta para a multidão: o que vocês vieram ver? Um caniço agitado pelo vento? Um homem com vestes luxuosas? Porventura os homens com vestes luxuosas não estão nos palácios? O que vocês vieram ver? Um profeta? Eu, na verdade, vos digo muito mais que o profeta. Esta é a voz do que clama no deserto. Os caminhos para o Senhor. Caniço agitado pelo vento. No hebraico, anavei ruach. Quando o vento bate no caniço, o caniço se enverga, o caniço se prostra. Jesus está dizendo: quando o Espírito sopra sobre João, ele se encurva. É por isso que não tem vaidade. Quando eu pergunto: você é o Cristo? Ele diz: quem? Eu? De forma alguma. Não sou digno nem de tirar a sandália dos pés dele. E quando os discípulos de João vêm para ele e dizem assim: olha, os discípulos de Jesus estão batizando mais que a gente. João diz: convém que ele cresça, eu diminua. É um homem inclinado. É por isso que Jesus Cristo diz: dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. Capítulo 11 de Mateus. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Me explica isso aí. Isso é coisa da eternidade do Espírito Santo. Pegue na mão dessa pessoa que está ao teu lado e diga para ela: toda autoridade e poder está disponível para você. A única coisa que você tem que fazer é se submeter ao Espírito. Você consegue entender um crente que chega no culto e não consegue abrir a boca para nem respirar? Não sei porque Jesus não enche. Eu sei porque, meu filho. Você não abre a sua boca, você não dá glória a Deus, você não fecha esses olhos seus, você não levanta a mão no culto, você não chora. É por isso que ele não te enche. Quer ser cheio? Se renda ao Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Eu estou caminhando com Jesus, pregando vai 25 anos, vai fazer 26, servindo a Jesus por quase toda a minha vida. Eu nunca fui em um culto que eu não senti a presença de Deus. Nunca. Eu não. Eu nunca fui em um culto que eu não tenha sentido a presença de Deus. Porque não depende de quem canta ou prega. A minha intimidade com Deus? Claro que não. Eu não preciso de um mediador a não ser Cristo. Porque o caminho foi aberto, o véu foi rasgado, está aberto. Glória a Deus! É para quem quer, para quem deseja, para quem se entrega, para quem mergulha. O homem vestido de linho ainda está convidando crentes a entrar nas águas. Agora mergulha quem quer, meu filho. Quantos querem mergulhar? Alguém quer? Alguém quer? Se coloque de pé nessa noite. É noce, camal. Meu Deus. Revita, massi. Cresce a nergue, profecia. Obrigado, Espírito Santo.
Atos capítulo 4, verso 7. No capítulo 3, pastor Samuel Vicente, Pedro e João, depois de receber o batismo com o Espírito Santo, em Atos 2. No capítulo 3, eles estão subindo para o templo para orar, na hora da oração. Eles enxergam um coxo que está mendigando. Pedro olha para aquele coxo e diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Pegou na mão dele, o levantou, e ele saiu saltando e glorificando a Deus. Capítulo 4, verso 7. O Sinédrio chama Pedro e João e pergunta para eles: com que autoridade vocês fazem essas coisas? E em nome de quem? Pedro disse: visto que somos interrogados acerca de um bem feito ao homem, seja lícito dizer-lhes, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificastes, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E é no nome dele, na autoridade do poder do seu Espírito, que este milagre foi operado na vida deste homem. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, esta autoridade está disponível para nós. Agora a pergunta é: quantos estão dispostos a tomar posse e usar esta autoridade em nome do Senhor Jesus? Qual é o segredo, pastor? Se render ao Espírito Santo. Eu convido você a fechar os seus olhos agora comigo. Eu convido você a orar agora. Jesus é quem batiza no Espírito Santo. Jesus é quem nos mergulha no poder do Espírito Santo. Jesus é quem faz a obra. Jesus, através do poder do Espírito Santo, ainda cura. Jesus, através do poder do Espírito Santo, ainda liberta. Jesus, através do poder do Espírito Santo, ainda quebra cadeias, ainda abre portas. Jesus, através do poder do Espírito Santo, ainda opera milagres. Mas para isso acontecer, você precisa mergulhar. E eu te convido a mergulhar nessa noite. Feche os seus olhos. Ore comigo esta noite. Deus está entre nós, irmãos. O Espírito Santo está aqui. Jesus Cristo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos com meu nome, ali estarei presente no meio deles. Aquele que convidou o profeta Ezequiel a entrar nas águas está presente convidando você. Ele está dizendo: vem para o fundo, porque eu quero te dar poder e autoridade nessa noite. Eu quero profetizar: quando você chegar na sua casa, você chegará na sua casa com poder e autoridade para expulsar demônios, para repreender obras de feitiçaria. Você passará na sua rua com poder e autoridade do Espírito Santo. E quando você passar pela sua rua, o Espírito de Deus vai te usar para libertar vidas. Eu quero profetizar: o Espírito Santo vai envolver você no sobrenatural. Eu quero profetizar: Barra do Riacho vai experimentar o poder de uma igreja mergulhada nas águas do Espírito. Aleluia! Ele te deu poder para pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma força do maligno vos causará dano algum. Ele te deu poder para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. No meu nome, disse Jesus, falarão novas línguas. Estes sinais vão seguir os que crerem. Você crê, receba, mergulhe, seja cheio. Aleluia! Alguém está entrando. Ressacamento, reverência. E que tudo, que tudo da passa, que tudo terra. E que dá-se tudo, reverência. Espírito
Espírito Santo comece a libertar vidas agora. Nós ordenamos na autoridade do nome do Senhor Jesus, todo espírito maligno seja repreendido agora, toda obra das trevas seja repreendida agora. Nós liberamos uma palavra de autoridade sobre a igreja, que o poder do Senhor se manifeste trazendo cura. Toque no corpo deste homem, toque no corpo desta mulher, que milagres comecem a acontecer agora, pelo poder do Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja tocado por Deus agora. Alguém está orando. Eu estou ouvindo variedade de línguas. Aleluia! Crescida mai quemandundo a variacete. Há um vento que sopra dentro desta casa. Deixa o vento envolver a sua vida. Você é como um caniço agitado pelo vento, se rende. Você é como aquele barco conduzido pelo vento que sopra. Reto, revergue, urementudia, revotiquitundesia. Quer se libertar desses vícios que te prendem? Quer se libertar das obras da carne? Se renda. O Espírito ainda sopra, o Espírito ainda move, o Espírito ainda liberta, o Espírito ainda cura, o Espírito ainda faz. Você crê? Dê a mão a esse crente que está do teu lado. Esse culto é só para quem quer receber a autoridade e poder. A autoridade e poder não são para todos, são para aqueles que se entregam. 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 Vai, como o Pai me enviou, eu vos envio. Receba autoridade, receba poder, receba o renovo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Seja cheio do Espírito Santo. Retendo, reversa. Arabanjo que vai. Reti tu és. Acabado tu és. O que fatara sai de cabonte. Espírito Santo sopra o teu poder. Espírito Santo sopra o seu poder. Receba. 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 Espírito Santo, se o Senhor está comigo neste púlpito, e se a tua palavra da minha boca é a verdade, onde estiver um homem e uma mulher que estão rendidos ao Senhor, sopra o seu poder sobre eles agora. 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 Eterno, tututa. É que tu tá saca tudo. É fequetece. Receba. É catarse que tudo intesse. Receba. A rapadura cala sede o colontia. Ergue tu.
reverência. Espírito, poder e autoridade do alto, poder e autoridade do alto. Serpentes e escorpiões estão sendo espalhados pelo poder e autoridade do Espírito que está descendo sobre a nossa vida. Receba, receba. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele. Oh, Espírito, que desce como fogo. Você dê um abraço na sua irmã. E você, irmão, dê um abraço no teu irmão. Diga para ele: você tem poder e autoridade. Diga para ele: receba poder e autoridade nessa noite. Aleluia! 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 Receba poder e autoridade nessa noite. A sua família, os seus filhos, o seu lar, o seu casamento, você tem poder e autoridade. Receba em nome de Jesus. Satanás não vai destruir a sua casa. Eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma força do inimigo vos causará dano. Aleluia. Alguém está sentindo ele? Adriane, dá um abraço na Lorena, por favor. Isso. Meu Deus. Espírito Santo, toca. O levanto toca, Espírito Santo. Glória,
Glória, glória, glória. Os que podem, tomem seus assentos, por favor.